Tia, para começar, conte um pouco de você para quem está assistindo. Você sempre quis ser ator ou isso foi surgindo com o tempo? Assim, eu nunca pensei em ser ator, cara. Nunca pensei. Nos anos 80 eu queria ser Arthur Antunes Coimbra, mais conhecido como Zico, né? Era o Pelé da época, assim, o galinho, né? Aí depois ali de 88, 87 eu queria ser Renato Russo, né? Queria ser músico. Comprei um violão e não deu muito certo, assim. Encostei esse violão e o mais assustador, assim, possível, cara, foi eu encostar esse violão, meu irmão caçula pegar esse violão e em menos de 20 dias ele tá tocando. Dom, né, cara? É uma Sim. coisa que realmente, Uns têm o dom, né? às vezes a gente deseja, mas não tem. E fiquei nisso, né? E, na verdade, eu vim para o teatro, eu vim para atuação. A vida me trouxe para atuação, né? Eu trabalhava de segurança, aí eu já estava meio deprimido, assim, porque eu tinha feito um cálculo simples do tempo que eu levava do trabalho, que era 2 conduções, porque a empresa não pagava metrô. E eu fiz um cálculo que eu ficava 2h30 por dia dentro de um ônibus. Nossa. Aquilo me deprimiu de tal forma, eu falei, preciso sair disso, isso não é pra mim. E eu peguei o dinheiro de comprar um carro velho, na verdade era um Chevette, né? Mas aí, devido às pessoas falar da voz, pô, você tem uma voz legal, podia fazer locução. Aí eu fui lá naquele site de busca, né, que todo mundo conhece, coloridinho, e apareceu, além de locução, apareceu dublagem. Pô, por que não dublagem, né, cara? Eu pensava que era só ler um texto, pegar o dinheiro e ir embora. Não, nada disso. Aí no dia que eu fiz a matrícula, me falaram que era 2 aulas de estúdio e 3 aulas de interpretação. Porque no final de 1 ano e meio, 2 anos de curso, você pegava o DRT, que também eu não sabia, que necessitava de um registro para atuar, né? Como CRM dos médicos. E aí eu fui me encantando, né? Mas eu trazia comigo, assim, embora eu vinha de um trabalho totalmente à parte, que na escola eu sempre fui o cara do Grêmio, sempre eu fui o orador da minha turma, sempre me dava muito tesão de subir num palco e falar alguma coisa. Então essas coisas casaram, né? Desde novo. E o Tchê, cara, assim, meu nome é Lucélio Martins, não tem problema nenhum com meu nome, eu sou mineiro do norte de Minas, da Zona da Mata, ali de São Francisco, né? Eu me considero um sertanejo por causa disso, porque ali é sertão, a gente tem uma influência muito grande da Bahia, forró, farinha de mandioca, pão de queijo também, por que não? Então, o Tchê, cara, era o nome do meu cachorro, né? E eu ia jogar vôlei, levava o meu cachorro, era um labrador preto, aí a galera para me sacanear me chamava de Tchê, que era o cachorro, né? Mas essa coisa foi pegando, eu fui pro teatro, eu fiz um curso, depois desse curso de dublagem, acabou a grana, eu fui pro vocacional, que era um trabalho fabuloso que tinha aqui da prefeita Marta, que é o Celso Frateschi, que tomava conta assim, que era do teatro nas bibliotecas públicas de São Paulo. Eu fui para lá para continuar exercitando. Aí teve um dia que teve uma convenção do teatro vocacional e ninguém acertava meu nome, cara. Era Luciano, Lucrécio, Juscelio. Aí eu falei, não, vai Tchê mesmo. É mais fácil e meio artístico é bom. Aí eu vi que o pessoal pegou e aí apareceu o primeiro filme, cara, que foi o Sem Fio, do Tiaraju Aranovich, né? Agora Tristan Aranovich. E eu precisava de um sobrenome. E eu tinha uma piração, cara, com a Ilha de Páscoa, que é aquelas estátuas gigantes, que é o Moai, né? Só que os Moais, falando no plural, eles são parecidos, se olhando à distância, assim. Mas olhando de perto, cada um é bem particular, tem suas particularidades, assim. E os Moais, eles me passam força por ser estátuas de 10 metros e de rocha, que é um enigma, como se foi feito aquilo e o porquê daquilo, né, da cultura Rapa Nui. E por eles me passar força e tranquilidade, aí eu falei, podia ser Tchê Moai, né? Eu falei, não, vou pro Moais mesmo. E também para ser uma coisa que sonoramente fosse totalmente contra o Guevara, porque era fatal que havia a comparação com o Che Guevara, já à vontade, né? Tranquilo sobre Tchê, isso. assim como você, eu também sou mineiro. Pô, Então, maravilha. uma coisa que eu tenho bastante dificuldade, assim, é com sotaque. Vários Sim. produtores, pessoas do meio sempre pegam no meu pé com isso. Falam que
eu tenho o sotaque cantado por ser Exatamente, mineiro. E exatamente. você já passou dificuldade com o sotaque? Eu passo até hoje? Passei. Inclusive eles redublaram um filme chamado Cotton Club, que é um dos primeiros filmes do Coppola, que é sobre o movimento Cotton Club lá dos Estados Unidos. E eu tive a honra de dublar o Lawrence Fishburne, cara. Nossa, que honra. E eu tive muita dificuldade devido ao cantado, e assim, o diretor falou, caramba, tchê, tá mineiro abaianado e tal. Assim, eu consegui fazer, levei mais tempo, né? Dublagem é tempo, você tem que fazer aquilo num tempo curtíssimo. Mas aí, atrás de fono e fazendo exercício em casa, eu ia sempre pro neutro, né? Tipo um tom jornalístico, assim, né? Muita leitura em voz alta, muita repetição. E sempre quando eu vou para Minas, que geralmente eu vou no final do ano, fico lá com meus pais, eu sempre volto carregado, aí tenho que fazer tudo de novo para voltar para o neutro e ficar tranquilo, mas é isso Batalha mesmo. diária. Isso acontece com os gaúchos, com os mineiros, com o pessoal que vem da Bahia também. Na verdade, não tem que perder o sotaque, a gente tem que neutralizar para os trabalhos, Sim, mas sim. a gente não tem que perder nossa essência. Nós somos mineiros, então temos orgulho disso. Por exemplo, Natal, Mossoró, que tem um sotaque que eu adoro, é bem marcado, né? É bem marcado, mas você vindo aqui para o sul, em questão de trabalho, então você tem que dar uma neutralizada, né? Muita leitura em voz alta, aquela técnicazinha da caneta debaixo da língua, funciona pra caramba, e sempre frisando os R's. Cara, assim, um cara que eu admiro por causa disso, que vocês podem reparar na TV, é o Tarcísio Meira, porque como ele é um ator que vem do rádio, pô, a gente fala amor, né? Ah, meu amor. Tarcísio Meira fala meu amor. Ele dá um estralinho no final, né? Ele fala, você ouve os sons que tem na palavra, ele pronuncia, né? Ele é um gênio. De uma forma muito bonita. Tá em outro patamar, assim. É uma referência de estudo, assim, esses atores que vêm do rádio, né? Eu acho que o Tarcísio é um dos que... O Carlos Vereza também, eu gosto também da entonação dele, da pronúncia dele, da voz dele. Tia, como que foi pra você entrar pela primeira vez na Rede Globo? Você sentiu alguma pressão? E você sente isso até hoje? Porque você está na emissora, faz diversos trabalhos. Eu entrei na Globo de uma forma muito diferente, assim. É estranho isso, não é? Aquela coisa do... Eu não sei se foi o Essa de Queiroz que falou isso, cara. Que assim, é como essa coisa do amor, né? Quanto mais você corre atrás do amor, mais ele foge de você, como a sombra, né? E quanto mais você foge dele, mais ele vem atrás de você. O caso da Globo foi assim, eu estava filmando um filme underground chamado Rota Comando, né, que tem 2 postagens no YouTube, cada uma tem mais de 4 milhões. Tem algumas questões técnicas assim, porque foi um filme de guerrilha, sem grana. Alguns amigos já alguns colegas de trabalho com mais nomes saíram do projeto. Mas o convite que eu tive para fazer uma participação no Força Tarefa partiu desse filme, né? Porque eu desenvolvi também, devido à preparação, manuseio com armas e tudo mais. E foi assim, cara, me ligaram do Rio, aí me passaram o texto, me mandaram ir no estúdio no dia seguinte, gravaram, mandaram para lá, no 3º dia, já estava tudo confirmado. 7 dias depois eu estava filmando com o José Alvarenga Júnior. Nossa, que bacana. E o Murilo Benício. Deve ter sido uma experiência incrível. Deu uma tensão, assim, cara, a primeira vez. Pô, você vê o cara na TV ali, né? Tem essa coisa da admiração do trabalho. Depois tá junto, Milton, gravando. pô, eu tive a honra de filmar com o Milton Gonçalves, cara, assim, um privilégio enorme. Pô, é um cara sensacional, um cara receptivo, né? Super humilde. Muito. É uma aula de teledramaturgia. Né? É isso, muito bom. Tchê, você acabou de gravar também a série Carcereiros, que está passando no Globoplay. Isso. E vai passar na TV aberta. E conte pra nós também um pouco do seu personagem, como foi a sua criação. Eu acho que vai passar ano que vem, né? Eu acho que no início do ano ali, fevereiro, março no máximo, né? Não tenho ideia de quando. E Carcereiros para mim foi muito marcante pelo seguinte, eu tinha encontrado no aeroporto, depois de ter trabalhado com ele na Cura, que foi o Domingos Montanher, né?
Então eu encontrei ele no aeroporto, foi uma conversa muito rápida assim, e ali descobrimos que estávamos no mesmo projeto e que, inclusive, que iríamos atuar juntos, assim, a contracenar, né? E na semana seguinte teve tudo aquilo que ocorreu. Sim, aquela tragédia. E então, assim, a preparação, os primeiros dias de filmagem foi num clima de luto, assim, de muito saudosismo, né? O Lombardi também estava, todo mundo estava sentindo isso, né? E de certa forma mexeu muito com o elenco por causa disso e a produção também. Querendo ou não, fizeram por ele também. Exatamente. Sempre lembrando dele. E também uma coisa muito que me marcou muito também foi a oportunidade de trabalhar com José Eduardo Belmonte, né? É um diretor muito sensível, é um diretor muito atencioso com o ator. Então isso te dá uma segurança absurda, né? E se tratando de um personagem, meu personagem chama Mandarim, que está no episódio 6, ele é a história dentro da história, né? Então ele é um conto que foge um pouco de todos os outros 12 capítulos, chega a ser shakespeariano, né? Porque é a história dentro da história. E ele é um bandido que ele é preso ali e ele tem essa questão que ele não é um cara resolvido aqui fora. Ele não é um cara que ascendeu como um cara do crime. Ele ficou ali e quando ele é preso, ele é confundido. E por causa disso, ele tem o primeiro contato com uma coisa que o ser humano, eu acho que todo ser humano de certa forma deseja, que é a coisa do poder e do respeito, né? Então, ele abre mão dessa liberdade, né? Prefere ficar lá dentro, porque lá dentro ele é respeitado. E ele assume essa identidade. Só que aí ele começa a manipular algumas coisas para manter essa identidade. E aí tem toda essa questão aí, até ele ser desmascarado. Agora todo mundo fica ansioso para assistir Sim, já. sim. E como que você lida com o público? Você gosta do assédio? Como que é? O público, cara, o público é impressionante pelo seguinte, a pessoa que te assiste no cinema ou na TV, ela se torna próxima de você, né? Mesmo ela sendo um estranho para você, assim, de você não conhecer. Mas com um pouco de paciência, um pouco de atenção, um pouco de carinho, é tranquilo, é tranquilo. Por exemplo, quando eu fiz o Rota tem uma questão muito impactante, porque eu faço uma cena de estupro, né? E o Rota saiu em 2010 e teve uma mulher que tentou me agredir, cara, no supermercado, aos gritos, né? Me deu um tapa e na hora eu esquivei, assim, passou a mão e me xingando muito e totalmente alterada e o pessoal segurando. As pessoas entram a fundo mesmo, achando que é verdadeira, verídica a história. Foi a situação mais agressiva. E o filme estava estourado aqui em São Paulo. Como funciona para você o processo de construção da personagem? Você gosta de criar sozinho, de fazer muitos laboratórios? Ou vamos especificar para novelas, por exemplo, o autor te ajuda, o diretor te sugere algo, ou você segue seu caminho? Então, eu quando fiz a Cura, assim, filmamos 40 dias em Diamantina. Eu fui chamado de última hora. Como eu descobri isso? Porque quando eles entraram em contato comigo, 10 dias depois eu já estava em Diamantina, e eu percebi que o elenco tinha feito o laboratório, já estava fazendo aquilo há 2 meses. E eu fazia o capataz do personagem do Carmo Dalla Vecchia, do José Silvério, acho que era isso. E eu vi que tinha montaria a cavalo, equitação, e eu corri atrás de algumas coisas aqui em São Paulo, do que eu pude nesses 10 dias. E o diretor falou que não precisava, mas eu cheguei com a gênese pronta, com essa construção que justificasse, num período ainda ali de escravismo, o fato de eu ser um afrodescendente, de eu ser pardo. É uma palavra que hoje em dia é muito questionada, porque dizem que pardo é cor de envelope, né? Tanto é que quando eu fui renovar o meu RG, eu coloquei negro, o meu passaporte também está negro, então não aceito mais o pardo, né? O meu bisavô foi escravo,
Também por causa disso, pegando um gancho, hoje eu estou no momento de revisitação e, na verdade, de visitação e revisitação no caso da ancestralidade com a Umbanda, com o Candomblé. Sou católico de formação, batizado na Igreja Católica, mas estou há 3 anos na Umbanda devido a essa raiz do meu ancestral negro. E o diretor, ele ficou, que foi o Gustavo Fernandes, né? Ele falou, caramba, cara, assim, o que você não fez aqui no laboratório, você fez tudo por conta. Então, assim, toda a minha ação era justificada porque de eu estar ali em cena, né? De ser um capataz, e por que não ser um escravo, né? Ainda que um pouco mais embranquiçado, né? Digamos assim. Mas o meu processo de trabalho, eu gosto de processo metódico, cara, assim, porque eu conheci esse método mais a fundo quando eu trabalhei com Tristan no Sem Fio, que é essa coisa do se colocar no lugar do personagem mesmo. Uma referência muito forte que tem do cinema americano é o Daniel Day-Lewis, né? Por exemplo, quando ele fez o Último dos Moicanos, ele foi para o mato, ele construiu uma canoa com as próprias mãos, tem toda a história. O Lincoln também. Exatamente, tem toda a história dele no Meu Pé Esquerdo, dele ter ficado 6 meses numa cadeira de rodas. E inclusive o processo do Rota foi um processo muito doloroso para mim, porque era um assassino, era um estuprador. E assim, eu entendo os defensores dos animais, eu entendo os veganos, essa questão do animal, mas eu tinha uma lembrança comigo na questão se falando de morte e na construção dessa personagem, que foi o seguinte, como eu sou um mineiro, hoje é proibido, a prefeitura proíbe, mas nos anos 80, nos quintais das casas de Minas, no interior de Minas, você tinha galinha, você tinha porco. Só que chegava o Natal, você tinha que matar esse porco. E aí todo mundo saía. E teve um fatídico dia que ficou eu e meu pai. E tivemos que matar esse porco. É uma coisa absurda, é uma coisa agressiva, mas é uma coisa natural da evolução humana, para aqueles que comem carne, né? Com todo respeito, mais uma vez, com todo respeito aos animais. E eu fiquei com isso na cabeça, assim, porque teve um momento que o sangue jorrou e é uma coisa absurda sentir um sangue pulsando na sua mão, né? E de um ser vivo. E eu fui atrás dessa memória. Eu fui num frigorífico. Hoje em dia eles matam, eles sacrificam os bichos com choque. Não porque eles têm pena do bicho, não. É para a carne não ficar estressada e dura. É uma questão de qualidade de carne. Então, eles têm essa certa preocupação com o animal por causa disso. E eu fui num frigorífico também, sacrificar esse animal da forma antiga, porque eu também sabia que essa carne ia ser aproveitada, ia ser, né, consumida, né? Porque é exatamente isso. Matar por matar não faz sentido nenhum. Mas a questão da alimentação, a questão da sobrevivência, né? E para quem vem do interior do país, seja de Minas e de qualquer estado do país, para quem passou pelos anos 80 e pelo constante aumento dos produtos, eu imagino que muita gente tenha comido carne de caça, assim como eu comi. Meu pai teve momentos que ele não trazia carne do açougue, era carne de caça, cara. Eu comi capivara, eu comi carne de capivara, eu comi carne de jacaré, eu comi carne de veado gaieiro, assim, entendeu? Porque foi um momento difícil da economia brasileira, a inflação era altíssima. Então eu venho dessa criação que se identifica muito com quem vem do interior, né? Por exemplo, a minha mãe é de Manaus. Hoje não é mais, hoje é proibido, mas, por exemplo, em Manaus, que é considerado uma iguaria, que é o ovo de tracajá, que é uma espécie de tartaruga, que é uma delícia, cara.
E comendo guariba, cara, que é um tipo de macaco. Ah, sim, eu Né? fiquei até em dúvida agora de perguntar. E minha avó, ela vem de uma família indígena do Peru. Então ela trazia toda essa ancestralidade dela, essa cultura dela, ainda com esses hábitos, né? E assim, a parte da cultura dela, né? Você tem que sobreviver, você precisa se alimentar. Então como resolver isso, né? Hoje, mais tranquilo, tem essa questão do politicamente correto, né? Politicamente correto também a alimentação. Mas é isso, eu respeito as pessoas que têm essa questão com a proteína animal, a proteína essa questão do ser vivo, né? Mas eu tenho essa questão cultural também minha, né? Dessa vivência e dessa questão da evolução humana, dessa parte do fosfato e do fósforo, né? Que é fornecido pela carne, né? Assim, todo respeito, né, aos animais, né, seja bovino, suíno, ave, né, enfim. Então, Tia, você é um ator que tem uma carreira muito sólida já, com diversos trabalhos no meio artístico. E como que é assim para você? Você voltou a estudar agora. Sim. Você está em busca sempre do aprimoramento? Então, agora eu tô estudando para ir para trás das câmeras, né? Estou fazendo um curso intensivo de cinema e... Você pensa em ser diretor? Exatamente, eu já dirigi um curta que foi para um festival de curtas-metragens tal, que era sobre bebida alcoólica e tudo. E esse curso, ele tá me abrindo assim os olhos assim para o outro lado, né? Para o lado de trás das câmeras. Mas também, o que eu percebi? Por exemplo, a questão do roteiro. O quanto que isso é enriquecedor para a gente também na construção da personagem, da importância de se estudar roteiro, né? De conhecer esses roteiristas, como eles criam, né, esses roteiros, como são criados esses personagens. Aqui no Brasil, assim, tem várias influências americanas, né? Óbvio. Mas aqui no Brasil a gente tem o Doc Comparato, cara, assim, que eu sou muito fã, que devido ao curso também é um cara que eu venho pesquisando bastante. E o curso também me deu isso de entender o diretor, o porquê de algumas questões que a gente vê no set, que às vezes o ator fica sem resposta, porque o diretor ele tá ali resolvendo muitas coisas, na questão de fotografia, na questão do set, na questão da própria direção do ator, na questão da luz, que demora pra caramba, então por isso que se diz que o cinema é a arte da espera, porque é uma coisa muito, muito sutil, muito importante, que é a luz, né? E daí o tempo, né, da espera. E também para o ator, como ele vai lidar com essa espera, né? Sei lá, talvez meditação, talvez yoga. Tai Chi Chuan é bom também. Muito bom também. Dizem que eu ouvi uma história que o Paulo Autran, ele levava um colchonete e dormia, cara. Ele literalmente dormia e quando era de filmar, ele filmava. Né? O Fagundes lê muito, sempre está com um livro, sempre está lendo. Também todo mundo já ouviu falar da mente excepcional que o Fagundes tem para decorar textos, então ele vai ler o livro, vai se aculturar um pouco mais ali naquele momento de espera. E na hora da ação, voltando ao Stanislavski, é o esteja pronto, né? Sim. Esteja pronto. Sempre pronto. Sempre. Você tem um método específico para decorar texto? Gosta de ficar ouvindo texto no celular? Gosta de bater com alguém? Isso, sozinho? eu uso alguns recursos assim, que é justamente gravar no celular, principalmente a fala do outro personagem, né? E eu também gosto muito de escrever, né? Que é uma coisa que trazemos da escola, aquela coisa de acompanhar na lousa. Eu imagino que pouquíssimas escolas, inclusive as escolas particulares hoje, já têm acesso ao computador. Mas as escolas públicas ainda têm um bom e velho quadro negro, né?
Inclusive, até numa conversa do Carcereiros com o Lombardi, ele falou que a professora dele falava isso: faça colas, porque quando você está escrevendo a cola, você está reforçando aquilo na cabeça. Você não vai nem usar a cola, mas exatamente, se tá escrito, você vai lembrar. Por esse viés, e não deixa eu pegar. Então, assim, eu gosto muito de escrever. Eu separo o texto por orações. Então, eu vou decorando de oração por oração, por cada informação, até formar o conjunto. E uma coisa que sempre acontece comigo, que eu imagino que aconteça com a maioria dos atores, que a primeira impressão é de encantamento, porque você vai fazer aquilo. A segunda impressão é de estranhamento, porque você começa a ter dúvidas: pô, isso não encaixa na minha boca, isso não combina comigo, isso não tem nada a ver comigo, que é justamente o processo do estudo. Aí vem a terceira, que é justamente a de sedimentação, que volta ao encantamento. E só a partir daí eu consigo ter o improviso, depois que eu tenho o texto. Né? Então, assim, eu vejo alguns colegas: mas eu improvisei porque eu falei outra coisa, ou fui no objetivo. Eu já vejo o improviso partindo do momento que você tem o texto. Porque você pode ir para outro lugar e voltar. Que você não vai sair do contexto. Exatamente. Você está tão dentro do personagem que vai ser tranquilo para você. Exatamente. Aí você vem na sua construção de estudo, de pesquisa, onde o porquê das suas ações naquele personagem. Né? Por que você agiria daquela forma, partindo no caso da psique da personagem. Né? E fica tudo certinho. Pra te bater o desespero, então, na construção de algum personagem, você achar que não vai conseguir achar já, cara, assim... Todos batem, todos batem. Agora, Tchê, deixa uma dica aí pra quem quer ser ator, pra quem tá assistindo aí, uma mensagem pra eles também. A dica que eu dou pra quem quer ser ator, quem está iniciando, quem está começando, e também para os mais velhos, assista Cidade de Deus, 10 anos depois, do Cavi Borges. É uma reflexão, não é para te assustar, não é para te desanimar, não. É uma reflexão sobre o que é ser ator. Fazer um filme, fazer uma novela, ser um youtuber, vamos entrar também, né, nesse nicho aí, não significa que sua vida está resolvida. Não significa que você tenha que parar de estudar. Não, é só o começo da luta, é só o começo do processo. Assim como o médico, assim como o engenheiro, assim como o marceneiro, assim como o pedreiro, né? Meu pai que é pedreiro, meu pai que foi candango em Brasília. O estudo, ele é contínuo, né? Então cabe a reflexão, né, sobre o que aconteceu com esses atores. Alguns continuam aí, alguns continuam trabalhando, outros não. Então é isso. Assista esse documentário, reflitam sobre o que vocês querem ser, o que vocês querem ser. É uma profissão maravilhosa, é uma profissão incrível, mas como toda profissão, tem também suas questões que tem que ser muito bem resolvida, e você tem que estar muito bem consciente de você e do que você quer. Então seja feliz, venha para o teatro, venha para o cinema, venha para o YouTube, venha ser visto, mas esteja pronto, como disse o Stanislavski, quando ele fala esteja pronto culturalmente, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. É isso. Deixa também então a sua rede social aí para o pessoal poder te seguir lá. Tô no Facebook, Tchê Moais, né? CHEMOAIS, Tchê Moais, e no Instagram, Tchê_Moais. Eu também queria mandar um abraço para Natal, é uma cidade que eu admiro, que eu amo, sensacional. E também para Mossoró, que está bem ali pertinho, para a família Rosado, para a Catarina Gurgel, que cuida daquele teatro maravilhoso ali de Mossoró. E, saudade de Mossoró, saudade de Natal, e logo menos estou por aí. Aí pessoal, hoje tivemos essa entrevista aqui incrível com o Tchê, tenho certeza que todos vão gostar muito. E lembrando, a minha rede social é @RafaelFurtadoOficial, tem também o @LuizFrois. Então, é com vocês, confiram.